Mais uns minutinhos, tá, pessoal, para ver se aparece mais alguém, se chega mais alguém aí. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Oi, pessoal, boa noite. Todos bem? Estão me ouvindo bem? Vocês conseguiram baixar o material que eu coloquei lá no site para vocês, lá no AVA?
Todo mundo conseguiu baixar? Olha só, eu fui verificar algumas situações em relação à nossa aula da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a evolução do RH, a evolução de como foi criado, de onde surgiu, como tudo aconteceu, o setor de recursos humanos propriamente dito, os profissionais de recursos humanos. O início mesmo de ter um setor nas organizações foi a partir do século XX, mas antes disso, já lá no século XVIII, na Revolução Industrial, já se falava em RH, não especificamente com esses termos, mas já se pensava no operário como pessoa, né? Eu perguntei para vocês na semana passada se vocês tinham tido já a disciplina de TGA, que é Teoria Geral de Administração, porque o curso de vocês é administração. Mas aí eu conversei lá na escola e descobri que a nomenclatura na organização é diferente, não é TGA, é TGO, Teoria Geral das Organizações. Vocês já tiveram essa disciplina? Não? Não? Não. Sim. Sim, é que a maioria de vocês é formando, né? Então, a maioria já deve ter tido a disciplina. Quem de vocês é formando? A Adriane é formanda? Não? Não? Eu também sou formando. Mari formanda. Eu também. Eu acho que os formandos é que tiveram já essa disciplina. Mas, enfim, mais para frente, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, tá? Que mais para frente, quem ainda não teve essa disciplina vai ter. E aí vocês vão conseguir entender um pouco melhor quando eu falei ali sobre Ford, sobre Taylor, sobre Maslow, né? Eu até trouxe hoje a pirâmide de Maslow para falar um pouco mais sobre ela com vocês, mas como o conteúdo de hoje também é um pouco extenso e eu não vou cobrar em prova a pirâmide de Maslow, mas eu vou cobrar outras coisas referente à evolução do RH. Tudo que está no material que eu disponibilizei para vocês vai cair em prova. E vocês lembrem que na próxima segunda-feira, dia 8, nós teremos a nossa primeira prova, tá, pessoal? Então, vamos nos puxar, estudar aí para dar tudo certo. Ela vale 4 pontos. Para o dia 15 de novembro... só um minuto. Entendeu? Para o dia 15 de novembro, que é feriado, eu vou disponibilizar um trabalho para vocês que vale 1 ponto. E eu estava olhando aqui no cronograma, depois nós teremos aula de novo no dia 23 de novembro, e daí eu vou falar sobre gestão de pessoas, vou explicar um pouco mais como funciona a gestão de pessoas no recursos humanos nas organizações. Hoje, então, a gente vai falar sobre o perfil do profissional de RH. Eu lembro que eu pedi para vocês pesquisarem sobre. Vocês chegaram a fazer essa pesquisa, foram ler um pouco sobre o que é pedido no mercado, no perfil do profissional? Não? Não tiveram tempo? Ninguém? Prof. Oi? Oi? Tá me escutando? Tô. Então, eu pesquisei um pouquinho, assim, ó, eu peguei alguns, o que deve ter um profissional de RH, como jogo de cintura, né, para conflitos e tal. Isso. É essencial que tenha carisma, paciência, organização, responsabilidade. É que eu fiz umas anotações. Isso. E capacidade de liderança, visão de estratégia, inteligência emocional. O mais importante hoje, eles estão falando em flexibilidade, em gerenciamento ao tempo, por causa de... O tempo é lucro, né? É. E criatividade, ser proativo, conhecimento, em geral, né? Na área. Trabalho em equipe, competência, todo esse tipo de perfil para se enquadrar no... Não sei se está certo, né? Mas foi o que eu Isso pesquisei. mesmo, isso mesmo. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Não? Mais ninguém?
Tá, então eu vou compartilhar com vocês. Patrícia Mello está escrevendo aqui: liderança global, comunicação eficiente. Mais alguém? Não? Então eu vou compartilhar com vocês a tela. Na janela. Essa aqui. Então, como eu já tinha dito, a gente vai falar sobre o perfil do profissional de recursos humanos. Acabei fechando. Só um minuto, vocês estão vendo? Sim. Sim? Tá. Então, é muito importante para as organizações que o perfil do profissional de recursos humanos seja bem estratégico. Por quê? É o profissional que trabalha no setor de recursos humanos, departamento pessoal, gestão de pessoas, depende da nomenclatura de cada organização. Isso muda de empresa para empresa, tá, pessoal? É essencial que o profissional do setor de recursos humanos seja estratégico, seja pontual, trabalhe na busca de resultados estabelecidos, porque se o profissional de recursos humanos não estiver por trás dos líderes, junto com os colaboradores, junto com a equipe, buscando profissionais engajados, buscando profissionais motivados, que queiram estar na organização, que estejam em busca de trabalhar. Exige, assim, do profissional de recursos humanos uma habilidade na seleção dos colaboradores que vão fazer parte da organização. Eu não lembro se foi na turma de vocês que eu comentei ou foi na outra. Hoje em dia, quando a gente faz um recrutamento, quando a gente vai fazer um processo seletivo na organização para contratar novos colaboradores, eu, particularmente, busco muito que o colaborador também escolha a organização, que ele queira estar ali, que ele queira fazer parte desta empresa, desta organização, desta equipe, que ele compre a ideia da missão, da visão, dos valores da organização. Então, na seleção, na triagem já do currículo, na seleção do profissional, é muito importante observar todos esses aspectos, né? Se o profissional é proativo, como a Adriane falou, prof, mas a gente só vai ver se o profissional é proativo depois que a gente colocar para trabalhar. Não, muitas vezes a gente consegue filtrar isso na entrevista. Outro ponto importante que eu preciso ressaltar para vocês: nervosismo na entrevista não é fator eliminatório, não, tá? As pessoas, quando elas vão para um processo seletivo, elas vão ansiosas. Normalmente porque elas estão fora do mercado de trabalho, elas querem voltar a trabalhar, porque hoje em dia quem não precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa. Então a pessoa, ela vai nervosa para entrevista de seleção, mesmo que seja só uma entrevista inicial de triagem que eu costumo fazer, de vamos nos conhecer, né? Eu falo um pouco da organização, tu fala um pouco de ti, e aos poucos os candidatos vão se soltando. Mas faz parte do perfil do profissional de RH fazer com que esta pessoa se sinta à vontade de conversar, que ela se sinta, não é um bate e volta. Antigamente, as entrevistas lá em 1990 e alguma coisa, quando eu comecei a trabalhar, as entrevistas elas eram um bate e volta, né? Qual é o teu nome? Qual é a tua idade? Onde tu mora?
qual é a tua formação? E daí o recrutador perguntava e o profissional respondia e era praticamente um interrogatório. Hoje em dia, já não vejo mais assim. Então, o profissional de RH, ele precisa ter esse molejo, esse jogo de cintura, de receber o candidato bem, de encaminhar para a sala onde vai ser feita a seleção, aí conversa, oferece uma água ou um café, faz a pessoa se sentir à vontade, mesmo que seja uma vaga operacional ou gerencial ou uma vaga analista, é importante porque tu está fazendo uma primeira triagem. Lá na empresa, por exemplo, eu faço a triagem do currículo, faço a conversa inicial, depois o colaborador passa pela nossa consultora, onde ela filtra mais algumas coisas e se nós duas entrarmos em comum acordo, nós duas enxergarmos os mesmos aspectos positivos e negativos, porque nem todo mundo tem só positivos, né? Na verdade, ninguém tem aspectos só positivos. Aí a gente passa para uma terceira entrevista, que daí é com a diretoria da empresa. E aí eu busco deixar o profissional à vontade, converso, para distrair, fala sobre o clima. Eu evito falar sobre time de futebol, política e religião, porque isso é muito contraditório. Daqui a um pouco eu apoio o Bolsonaro ou eu não apoio o Bolsonaro, e ele apoia ou não apoia, e daqui a um pouco que era para ser uma conversa bacana se torna um conflito. Aí ele sai, de repente ele veio determinado, não, eu quero trabalhar lá, eu conheço essa organização, é bacana, e ele sai assim, ai, poxa vida, lá todo mundo é PT, não quero trabalhar lá, ou lá todo mundo é Bolsonaro, não quero trabalhar com pessoas assim, entende? Procuro deixar o profissional à vontade, converso, chama pelo nome, né? E aí começa a conversa, né? O que é que tu estás buscando, onde foi que tu viu a nossa vaga, se tu viu na rede social, se tu viu no site lá onde eu divulguei. E acaba fluindo normalmente. Aí tu pede para o profissional te contar um pouco da trajetória profissional dele, né, para o candidato. Me conta um pouco sobre a tua história profissional, sobre a tua trajetória, onde tu começou, como tu chegaste até aqui. E precisa ter essa habilidade de conduzir uma conversa que está sendo recrutada se sinta à vontade. Da mesma forma, com o feedback. Você fez uma avaliação de desempenho e tu vai dar um feedback para o colaborador. Aí chama ele para conversar, pergunta como foi o dia, como foi a semana, como estão sendo desenvolvidas as atividades, como está indo o trabalho, a produção, as metas, e não vai direto ao ponto, não vai direto na ferida, sabe? Cercando ele até que tu consiga chegar. Alguns profissionais que eu já fiz avaliação de desempenho, eles mesmos, quando eu estou fazendo o feedback, eles mesmos me mostram, olha, Lu, esse ponto aqui melhorar, e eu preciso te confessar que eu preciso melhorar. De repente é pontualidade, daqui a um pouco é assiduidade, daqui a um pouco é produção. Olha, eu paro durante o dia muitas vezes para fumar, porque isso é um vício que eu tenho, eu estou tentando melhorar. Aí o RH pode indicar alguns programas que tem do governo municipal ou estadual para orientar esse profissional se ele demonstra essa vontade de eu não quero mais fumar ou eu tenho vontade de diminuir de fumar, entende? Da mesma forma como também o endomarketing, é o profissional de RH que pensa no endomarketing da empresa. De que maneira nós vamos motivar o colaborador? De que maneira nós vamos fazer com que esse colaborador esteja mais engajado, mais interessado, mais envolvido? O profissional de RH também e organiza as práticas de treinamento. Aí as práticas de treinamento na organização, elas podem ser de um treinamento simples, como o uso
alguma coisa referente à saúde, a gente acabou agora Outubro Rosa, entramos no Novembro Azul, as organizações elas podem ou um médico, normalmente o diretor da empresa conhece alguém que esteja disposto a vir fazer uma palestra. Aí o profissional vai lá, tu reúne ou convida e quem estiver disposto e disponível vai participar da palestra, ou tu convoca todos para participarem da palestra. Palestra de Outubro Rosa, já proporcionei de Novembro Azul, sobre a vacina da gripe, esclarecimento sobre o Covid, esclarecimento sobre a dengue, com o pessoal da segurança do trabalho, a gente fez vários treinamentos também com o pessoal. Mesmo em época de pandemia, a gente procurou fazer num espaço mais aberto, com as cadeiras distantes, né? E todo mundo de máscara, inclusive o profissional da segurança do trabalho que estava falando, para explicar para eles sobre a necessidade do uso do EPI, equipamento de proteção individual, também sobre saúde, com os profissionais que tiveram Covid, aí nós conversamos sobre a importância do uso do álcool, sobre a importância de lavar as mãos, sobre a importância de usar a máscara. São treinamentos, assim, simples, básicos, e que o profissional de RH mesmo pode fazer, porque essas informações, elas estão disponíveis na Secretaria de Saúde, tanto municipal, sobre foco de dengue, que teve muito foco de dengue em Santa Cruz, eu acredito que principalmente ali no bairro Schultz, no Arroio Grande, né? Tudo nesse sentido. O profissional de RH, então, é responsável também pelo treinamento e capacitação. No sentido de capacitação, pode negociar junto com a diretoria da organização a contratação de um profissional, dar um curso de capacitação. Olha, eu acredito que alguns profissionais da nossa equipe do administrativo estejam com dificuldade Excel. Seria bacana se nós contratássemos um profissional para dar o curso em loco, né, dentro da empresa, e determinarmos um horário e dia. Então, se determina os dias na semana, de que horas até que horas, pode disponibilizar o curso durante o horário do expediente, pode fazer no final do horário do expediente. Importante que todos participem são em Excel ou qualquer outro sistema, por exemplo, implantar um novo sistema, vamos combinar com o pessoal do sistema para que se faça um treinamento com a equipe, para que eles consigam trabalhar com esse sistema. Ou eu trabalho em uma multinacional, profissional lá em determinado setor, que ele é uma peça-chave, ele trabalha muito bem, mas não fala inglês. Então, a organização tem condições de contratar um professor ou uma em inglês para fazer as aulas em loco também, em company, né? Ou virtual, ou na escola de inglês, funcionar isso para o colaborador. Algumas organizações não cobram, elas dão o curso de graça para o colaborador, outras organizações fazem 50%, 50%, outras fazem 80%, 20%, aí vai com cada organização. Deixa eu passar um pouco para frente aqui. Então, como a Adriane já tinha mencionado antes, ele não trocou? Agora trocou. Então, como a Adriane já tinha mencionado antes, algumas das habilidades esperadas de um profissional de RH. É a boa comunicação, que se expresse bem, que saiba esclarecer de maneira para os colaboradores as dúvidas deles, com dúvidas em relação à folha de
pagamento, em relação ao pagamento de férias, quando vai se homologar uma rescisão, que seja claro, esclarecimento sobre as verbas que estão sendo pagas. Normalmente, dentro do RH, ou tem um profissional só que é responsável por tudo, ou tem um profissional que coordena a área e um outro profissional que é responsável pelos cálculos. Aí se nomeia um durante que ambos tenham conhecimento sobre esses cálculos. Conhecimento teórico e prático da área, que é o que eu estou falando, né? Conhecimento prático sobre como se calcula uma folha de pagamento, qual é a tributação, como é feito o cálculo, quais são as verbas, organizado, quais são os direitos do funcionário, quando não é, quando é trabalhado, quando é pedido de demissão, o que ele perde. Perder nunca perde, né? Só na solicitação, no pedido de demissão, não saca fundo de garantia e nem seguro-desemprego, mas direito a todas as demais verbas o colaborador tem. Importante a ética. Acontece no RH, fica no RH. É tipo o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? O que acontece no RH fica no RH, é extremamente sigiloso, principalmente quando a gente trata com valores, né? Embora que, como eu já estou há bastante tempo nessa área e eu já conversei muito com colaboradores, individual e de modo geral, que se, por exemplo, um colega pergunta para o outro assim, quanto deu a tua folha de pagamento? E aí o coleguinha fala, minha folha de pagamento deu R$1.000. Mas a minha deu 1.500. Poxa, mas tu fez o mesmo número de horas extras que eu. Então, se eu chegar para ti e falar assim, fulano, tu tem um extrato da tua conta no banco aí? Tenho sim. Então deixa eu ver. Ele não vai gostar? Ninguém vai gostar. Eu não gostaria de ter que mostrar o meu extrato de banco para ninguém, porque é uma informação sigilosa, é uma informação que diz respeito somente a mim. Então, a ética, ela é do profissional de RH, mas ela também é do profissional de qualquer colaborador. Embora que eles comentam um com o outro a folha, e aí o fulaninho que ganhou 1.000 e o ciclaninho que ganhou 1.500, vem os dois com a folha de pagamento lá no RH. Olha só, eu ganhei mais que ele ganhou e a gente fez as mesmas horas. Aí precisa ter o jogo de cintura, pedir para aquele colega que ganhou mais, sair, pegar a folha do que ganhou menos, analisar, explicar para ele por quê, quais são as diferenças, por que isso aconteceu, porque precisa ficar claro, porque dúvidas na folha de pagamento gera insatisfação. E um colaborador insatisfeito, ele produz menos, ele passa o dia inteiro resmungando dentro da empresa. E esse colaborador que passa o dia inteiro resmungando dentro da empresa, ele contamina os colegas. E aí a gente vai ter uma quebra na produtividade, vai diminuir, vai produzir menos, vai atrasar pedido, vai atrasar entrega, vai atrasar um monte de coisas. Tudo o que envolve a produtividade, seja de venda, seja de confecção, seja de produção, tudo. De RH precisa também ter liderança, precisa ter as características de um líder, porque ele precisa, quando ele vai cobrar da equipe alguma coisa, junto com o líder, ele precisa mostrar, ele precisa dar o exemplo, não é apenas ordenar que se faça, é também motivar, incentivar, e algumas vezes eu pessoalmente, falando de mim, já cheguei a fazer junto. Quando eu trabalhava na distribuidora de medicamentos, teve em maio de 2018, 2019, eu não me recordo, a greve dos caminhoneiros. A Midlife estava circulando, estava conseguindo entregar os medicamentos. Se trabalhou numa virada de noite. E eu comprei lanche para o final do dia, comprei refrigerante, preparei café, porque eles iam virar à noite, a tia do cafezinho já tinha ido embora, e fiquei com a equipe até as 2h da manhã. Também, eu e o gestor e o coordenador
na época, e eu acredito que isso faz toda a diferença, sabe? Tu participar junto, tu estar junto com a equipe. Não só o RH chega bonitinho, cheirosinho de manhã para trabalhar, maquiado, e ver, saíram todos os pedidos. Não, chega no outro dia, oi, Bento, conseguiu dormir, descansou. Então, se preocupar também com as pessoas, isso também é liderança. Tu vai ter um relacionamento com o colaborador, ele vai ver que tu te importa e que tu não tá mandando, entende? E o bom relacionamento interpessoal também, eu acabei de falar ali junto com a liderança, se não tiver um bom relacionamento com os colaboradores, não vai ter um bom resultado, porque eles vão te ver como aquela pessoa cruel, aquela pessoa chata, aquela pessoa que cobra, e na verdade a gente não quer isso, né? A gente quer colaboradores engajados, motivados, que queiram trabalhar, que queiram estar ali, que queiram desempenhar aquelas tarefas. E a visão sistêmica do negócio, né? Que vê o todo como um todo e consegue separar as situações, consegue identificar cada um dos colaboradores com suas peculiaridades e de cada um dos setores. Tá claro vocês até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Sim. Luísa, Mari, tudo bem? Sim. Tudo Jefferson, certo. Jefferson também? Denise, tudo ok? Tudo certo. Tá. Vamos para o próximo. Aqui, pessoal, o que torna as empresas competitivas realmente são as pessoas, né? Porque se não tiver pessoal motivado, se não tiver e engajadas, a empresa não cresce, a empresa não evolui, a empresa não vai bater meta, né? Não vai vender, não vai cumprir os requisitos estratégicos. Então, é também função do setor de RH manter as pessoas, reter talentos, treinar, desenvolver, né? Promover o desenvolvimento, proporcionar, promover o diálogo entre o empregado e o empregador. Muitas vezes o colaborador, ele está lá, digamos, no chão de fábrica, e ele nunca vê o diretor da empresa, ou ele vê o diretor da empresa só passar. Ele passa, dá bom dia, aquele cara conhece, então promover esse diálogo. Olha, vamos fazer uma reunião com a equipe e hoje tu bate um papo com o pessoal lá da fábrica, conversa com eles, fala como a empresa está indo, fala qual é o teu ponto de vista sobre a produtividade e também escuta o que eles têm para te dizer. Daqui a um pouco tem alguma coisa que pode ser mudado lá na linha de produção e não está chegando em ti, porque ele está falando para o supervisor dele não considera isso um fator importante e ele não está levando. Manter esse diálogo do empregador é importante. Não é que o empregado vai falar só com o líder dele, vai falar só com o supervisor dele. Ele também pode falar com o diretor da empresa, ele pode também falar com o dono da empresa, sem necessariamente estar passando por cima de ninguém. Claro que existem aquelas situações. Olha, eu estou há tantos anos na organização, eu gostaria de uma oportunidade, de ser promovido, de receber um aumento de salário. Essas situações o colaborador precisa tratar e com o seu gestor imediato. E a partir dali é levado para a diretoria. Mas outras situações eu vejo abertamente como um fator muito positivo, tanto para a empresa quanto para os empregados serem ouvidos. Eles se sentem mais motivados, eles se sentem importantes quando são ouvidos. De desempenho, então, né?
para que o colaborador saiba como ele está indo, se a produtividade dele está boa, se ele tem aspectos que ele precisa melhorar, se tem pontos negativos e quais são os pontos negativos e quais são os seus pontos positivos. Fazer um bate-papo com o colaborador de avaliação de desempenho é bacana e o pessoal gosta de saber sobre isso, entende? Ter um sistema de compensação que funcione e motive. Por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, sobre metas, né? Tem meta para ser atingida, para ser alcançada até o final do mês. E não só cobrar, né? Olha, nossa meta são tantos R$1.000 e vocês precisam fazer, vocês precisam vender, vocês precisam ir atrás de clientes. Mas também motivar, olha, pessoal, se a gente bater a meta esse mês, no mês passado não deu, foi um mês ruim, a gente não bateu a meta, mas se nós batermos a meta esse mês, a venda tá bacana, tá legal, eu vou pagar um para vocês no mês e a gente pode até tomar um chopp, quem sabe a gente vai numa churrascaria, pizzaria, ou vamos fazer lá em casa, né? Fazer alguma coisa que motive, que incentive, uma compensação, uma contratida. Vocês fazem por mim, empresa, eu faço por vocês, colaboradores. Não só o salário, também um incentivo além, né? Nossa, que bacana, reunir todo mundo depois do horário, comer um churrasco, tomar um chopp. Quem não gosta, né? Reconhecer quando há aquisição de conhecimento. Nesse sentido, vocês estão concluindo o curso de administração, técnico de administração, e o empregador de vocês ficar sabendo que vocês fizeram, que vocês buscaram por conhecimento, que vocês foram estudar, que vocês estão interessados em evoluir, em crescer profissionalmente, que vocês estão em busca de conhecimento, de informação, não no sentido de, eu quero, não porque se um dia eu sair daqui, eu quero te processar, não nesse sentido, eu quero ter informação, porque eu quero crescer, eu quero ter mais conhecimento, eu quero ter mais oportunidade no mercado de trabalho ou aqui dentro da empresa mesmo, e contar para o colaborador que fez o curso, que está se formando, levar uma cópia do certificado, ou dependendo do grau de envolvimento, de relacionamento, convidar o chefe para ir na formatura. É legal. Não é pretencioso, é legal convidar o chefe para ir na formatura. Eles gostam, viu, pessoal? Eles gostam. Manter, então, uma comunicação fluente e clara na organização, tanto com as lideranças quanto com os colaboradores. É importante também desenvolver a consciência ecológica responsável, comprometida com todos os membros da organização. Eu sei que a Metalúrgica Mora tem uma estação de tratamento de água e esgoto, algumas outras organizações também estão nesse sentido. A maioria das empresas tem colocado placa solar para a economia de energia também. Então, nesse sentido, né, a gente vai sair para o almoço, mas ninguém vai ficar na sala, vamos desligar o ar-condicionado. Mas está um calorão, está 34 graus lá fora, a gente vai voltar, a sala vai estar quente. Não, a sala não vai estar quente, porque a gente vai fechar a porta vai ficar fechada, vai manter o arzinho fresquinho, a janela não está aberta, a gente desliga o ar quando volta, liga o ar de novo. Vai no banheiro, desliga a luz do banheiro, o colega saiu antes de mim e deixou a luz ligada. Beleza, eu vou desligar a luz e eu não preciso sair atrás procurando quem foi que não desligou a luz. Fazer a nossa parte, né? E motivar isso nos colaboradores, isso é uma responsabilidade do setor de recursos também. E sempre que necessário, agir para que o ambiente organizacional seja construtivo e proporcione boas práticas e aprendizado.
boas práticas, de novo, né, no sentido ecológico, no sentido da reciclagem de lixo, lixo orgânico, lixo seco, lixo, enfim. E a questão da energia elétrica, a questão do poupar água, a questão dos recicláveis. Eu sei que muitas empresas têm optado de não colocar mais copos descartáveis para o pessoal tomar água, né? Cada um tem o seu copo com seu nome. Algumas empresas fazem os copos personalizados para o cafezinho também. Cada um tem a sua personalizada com o logo da empresa, com o seu nome. E lá na nossa empresa, pelo menos, não tem, nós temos uma senhora que faz a limpeza e tudo mais, mas não é ela que faz o café. O primeiro que chega de manhã no administrativo, o primeiro que chega de manhã na loja, passa o café. Cada um tem a sua caneca, cada um tem a sua xícara e cada um é responsável por lavar a sua. O copo de água ou a garrafinha também, cada um tem a sua e cada um é responsável por lavar a sua. As pessoas que almoçam lá, que a gente tem um refeitório, mas não fornece almoço, pessoal, ou compra marmita ou leva almoço de casa, responsável por lavar, secar e guardar a sua louça. Isso também é um pensamento ecológico, sabe? Não sobrecarrega uma pessoa só e distribui as atividades e as tarefas. Tá claro até aqui para vocês, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento para fazer? Tudo certo? Se vocês quiserem ali no chat também, podem colocar. Se alguém tiver uma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa. A minha gata fugiu. Desculpa, pessoal. Alguém tem para colocar, para acrescentar? Não? Eu só precisei sinalizar porque ela fugiu. Alguém vai buscar ela. Vamos seguir, então. As políticas de RH, que são ações práticas. Melhorar as competências e as habilidades dos funcionários. Melhorar as competências, as habilidades em que sentido? Competências, a gente vai identificar qual é a competência de cada colaborador. Ah, mas a minha organização tem 500 funcionários, mas tem mais de uma pessoa trabalhando no RH. Vamos juntar essa turma do RH e os líderes e vamos dividir em setores. Ah, eu pego o setor de produção, eu pego o setor de produção, eu pego o setor social, eu vou pegar o setor de logística e conversa com os líderes de cada setor e conversa com o setor e promove a organização, do colaborador, de melhorar as habilidades, identifica quais são as competências, as habilidades desse colaborador. Disso. Aumentar a motivação também, pode aumentar daquela maneira que eu comentei com vocês antes, de se a meta for cumprida, vamos fazer tal coisa, a gente vai na pizzaria, vou pagar um churrasco para vocês, alguma coisa nesse. Manter os funcionários comprometidos com a organização, isso se dá através da motivação deles, tá? E encorajar aqueles que não estão comprometidos com a organização a abandoná-la. Por exemplo, tu chama o colaborador, conversa com ele, faz a avaliação de desempenho, faz o feedback, tenta identificar por que é que ele não está comprometido, por que é que ele não está envolvido, o que está acontecendo, tu não te identifica mais com a empresa, tu tem outros objetivos. E nesse sentido, assim, só um minuto, pessoal. Nessa conversa da avaliação de desempenho do colaborador, a gente consegue identificar
quando eles não estão mais comprometidos, quando eles têm o objetivo de sair, por quê, né? Por que eles não estão mais comprometidos? Por que é que eles não querem mais ficar na organização? E a gente pode propor para ele a reforma trabalhista, ela tem aquele acordo legal, né? E se a organização disponibiliza o acordo legal com o diretor, conversa com o financeiro, vê a viabilidade a esse colaborador, o acordo legal, ou faz o desligamento, o que tiver de acordo com a organização de vocês. Mas é importante a gente ter na equipe pessoas comprometidas, pessoas interessadas, pessoas engajadas, pessoas que queiram estar ali, porque a produtividade vai ser maior. Quando a gente tem na equipe uma pessoa que não quer estar na empresa, ela acaba comprometendo o restante do time. E a gente acaba tendo resultados negativos nesse quesito. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Jefferson. Você está falando da avaliação de desempenho. Uhum. Tem que ter um funcionário do RH para avaliação de desempenho ou não precisa? Não necessariamente, Jefferson. Isso vai de cada organização. Algumas organizações, eles pedem que o profissional participe e outras organizações faz o líder e o profissional só. Faço eu, uma diretora e um líder de campo, a avaliação de desempenho com o pessoal. Tá, beleza. Posso seguir, pessoal? Mais alguém tem uma dúvida? Não? Os níveis de atuação do RH, então. O nível operacional, né? O RH atua lá junto com o líder no gerenciamento da rotina. Algumas vezes no gerenciamento de rotina existe algum conflito. O RH entra, então, na mediação desse conflito, na negociação. Situações quando o colaborador não quer fazer hora extra e ele não é obrigado a fazer, ou quando se tem banco de horas, né? O profissional que ele é, o líder não precisa nem pedir que se faça hora extra, né? Ele vai comunicar, pessoal, a gente não vai conseguir cumprir a meta do dia, teremos que ficar além do expediente. Ele não precisa convocar vocês podem ficar, não, ele já sabe quem vai ficar, quais são os profissionais comprometidos e esses vão participar da produção. No nível tático, que é com o gerenciamento das diretrizes, acompanhando as metas, junto com os líderes, e também no planejamento estratégico, que é a visão e a missão da organização, que são extremamente importantes. É uma coisa que precisa ser lembrada praticamente todos os dias para a equipe, toda semana, porque todo dia fica chato, né? Ficar lá repetindo, pessoal, a visão da nossa empresa é X, a missão da nossa empresa é Y, mas toda semana, ou coloca nos murais, ou às vezes o RH tem um grupo, tem um WhatsApp, um grupo, coloca lá um lembrete para o pessoal no grupo, um e-mail padrão, as empresas têm e-mail avisos @ o nome da empresa, ou recados @ o nome da empresa. Olha, lembrando para vocês que a nossa visão de trabalho é essa, vamos todos, né, tá iniciando um novo mês, estamos iniciando uma nova semana, vai ser uma semana bem desafiadora. As políticas internas de RH, deixando bem claras quais são em relação aos direitos, aos deveres dos colaboradores, as políticas da empresa também, né, no sentido a Lei Geral da Proteção de Dados e os objetivos estratégicos. Qual é a nossa estratégia para 2022? A gente está
iniciando o mês de novembro, alguém de vocês já parou para pensar qual é a estratégia de vocês para 2022? Quais vão ser as metas de vocês para 2022? Eu já fiz as minhas. Já fiz as pessoais e já comecei a fazer as minhas metas e os meus objetivos estratégicos lá na empresa também, para o RH, para a equipe, as ações de endomarketing. O RH nem sempre é o vilão, tá, gente? O RH nem sempre é o bicho-papão, aquele que chama lá para dar uma carta de advertência ou para fazer uma rescisão às 17 horas de sexta-feira. A gente adora quando a gente pode chamar um profissional lá para fazer um elogio, para dar um presente, ligar para um candidato, dizer: olha, tu foste aprovado para vir trabalhar conosco. Gosta disso também como RH. Competências do setor de RH, então, na estratégia organizacional, que envolve os seguintes aspectos: definir e desenvolver o sentido e a missão. É o RH que senta com a diretoria, com o presidente da empresa e faz a definição da missão da empresa. Qual é a missão? A nossa missão é levar conhecimento a todos os cantos do país, porque nós temos aula EAD. A nossa missão é levar conhecimento para que as pessoas cresçam pessoal e profissionalmente. Definir uma visão. Qual é a visão? A visão é ter uma comunidade rica em conhecimento. Eu tô criando, tá, pessoal? Eu tô divagando, não que seja essa a missão e a visão da Ideal, eu estou apenas citando exemplos para vocês. Vocês podem, se vocês não têm conhecimento, ou se a organização de vocês não tem uma missão e uma visão, acesso ao proprietário ou pessoal de RH, vocês podem sentar e conversar. Olha, eu tive uma no curso que eu estou fazendo, que falou sobre a missão, sobre a visão da empresa, e eu gostaria de saber quais são, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Do meu ponto de vista, ou vamos fazer, né? Válido. E na minha opinião, tudo é válido. Formular a estratégia para alavancar os objetivos estratégicos da empresa. Qual é a estratégia da empresa? Qual é o objetivo estratégico da empresa para 2022? Para 2022 eu quero ter um faturamento de 100 milhões. Tá, então o que é que eu preciso fazer para ter este faturamento em vendas? Por exemplo, na Metalúrgica Mora, eu quero produzir, não faço ideia de quanto se produz, tá, Jefferson? Vou cometer uma tremenda gafe agora, mas eu quero produzir 5.000 garrafas térmicas em um dia. Então, qual é a estratégia da empresa para se produzir tudo isso? Né? Ou numa confecção, eu quero confeccionar 1.000 jalecos em um dia. Qual é a estratégia que a gente vai usar na produção para se... Eu quero ter uma meta maior por dia, eu quero ter uma meta maior de venda, de produção. E aí, quais são os meus objetivos para alcançar isso? O RH precisa trabalhar com a equipe, com o setor, com a diretoria, com os líderes, identificar e trabalhar em cima disso. Implementar essas estratégias, o RH participa da implementação. Às vezes não diretamente, né? De repente alguma coisa de produção, não diretamente lá, ou não diretamente no setor comercial, carregando.
Conseguem ver? Sim. Tá. Então, é uma competência do setor de recursos humanos, agora continuando, eu montei de uma forma, assim, meio que um organograma, tá? A missão, a visão e os objetivos organizacionais. Os objetivos organizacionais quase sempre são os valores da organização. O que é valor para mim? Valor para mim são profissionais engajados, valor para mim são profissionais comprometidos, valor para mim é reconhecer a minha equipe. A visão, ela é assim, para onde nós queremos ir, para onde a organização quer ir, qual é o objetivo dela. A formulação da estratégia organizacional, no caso, né? Os objetivos organizacionais, eles se dividem, então, em análise ambiental e análise organizacional. Na análise organizacional é o que nós temos, quais são as forças, quais são as nossas fraquezas, o que é que nós temos na nossa organização, o que a gente precisa melhorar, o que a gente está bom e a gente pode ir à luta e fazer mais. Os objetivos ambientais, então, o que tem no ambiente, o que nós temos à nossa volta, quais são as oportunidades e as ameaças que existem no ambiente. Por exemplo, se eu fabrico algum produto, se eu vou contaminar, se eu vou jogar algum resíduo, se a minha produção vai prejudicar alguém ou alguma outra organização ou a comunidade de modo geral. E a estratégia organizacional, então, por fim, é o que é que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer, como nós iremos fazer. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que eu falei com vocês sobre organograma na aula anterior, vocês lembram? Eu falei sobre descrição de cargos, que eu vou disponibilizar hoje para vocês uma descrição de cargos. Eu não lembro se foi na disciplina de vocês, se foi na de terça, que eu falei sobre organograma. Vocês já viram um organograma de uma organização? Sim. Não? Sim, Jefferson já, lá na Metalúrgica Mor, deve ter exposto em todos os corredores, né? Moraes lá que tem. Nos murais, isso aí. Então, eu fiz mais um pequeno organograma, onde tem a área estratégica de recursos humanos, que vai atrás do fluxo de trabalho, trabalha com as admissões, a área estratégica de RH, trabalha com os desligamentos de funcionários, trabalha com a avaliação de desempenho, o treinamento e as recompensas. Essas são algumas tarefas da estratégia do setor estratégico assim, de recursos humanos, porque dentro de recursos humanos, a gente tem o pessoal que trabalha com os cálculos, que eu costumo dizer, que faz lá a folha, calcula as férias, faz os avisos de férias, providencia o aviso prévio, providencia o cálculo de rescisão, faz conferência de ponto, faz fechamento de ponto. Essa é mais a parte de departamento pessoal, que é o pessoal de cálculos que eu costumo dizer. E a parte estratégica de recursos humanos, que daí pega mais a área de vocês, que é a administração, que trabalha com isso. Tu vai ver o fluxo de trabalho, como é que está indo em cada setor. É o RH que vai fazer junto com o diretor, com o líder, ou somente o RH, o desligamento do colaborador. É o RH que vai ligar para aquele candidato e dar o feedback, dar o retorno. Olha, tu foste contratado, parabéns, seja bem-vindo à nossa organização. Preciso que tu me traga tais e tais documentos, aí passa a relação de documentos, passa a data do exame médico admissional, faz a integração do colaborador junto à equipe, explica para o colaborador quais são as regras, quais são as normas, quais são os direitos, os deveres, quais são os benefícios, apresenta a empresa para esse colaborador de modo geral, né? Faz um tour na empresa, mostrando todos os setores. Algumas organizações não fazem o tour, ela leva o colaborador direto para o setor que esse colaborador vai trabalhar.
apresenta para todos os colegas, o colaborador. Por exemplo, a empresa que eu trabalho não é tão grande, então eu faço a apresentação em todos os setores, né? Por exemplo, essa aqui é a Maria vai trabalhar no caixa da empresa, e então eu digo quais são os setores que estão naquela sala ou em determinado local da empresa que eu estou passando com ela. Professora, Oi. E quando não existe isso numa empresa, no caso é pequena, como você falaste, o que a gente deve fazer para tentar seguir um rumo, uma linha, uma direção, sei lá? Quando é uma organização pequena, por exemplo, uma loja que tem só 2 pessoas, né? E a folha de pagamento ela é feita pelo escritório de contabilidade. É o responsável da loja que vai entrar em contato com o novo candidato, o novo colaborador, e esse novo colaborador, quando ele vir trabalhar, ou o proprietário da loja vai estar ou não vai estar, se ele não estiver, ele vai determinar para que outro colega faça a apresentação da loja. Tu vai mostrar cada setor da loja, onde tem, vai ter um colaborador lá que vai ser o responsável por explicar qual é o funcionamento. Eu estou dando um exemplo genérico, assim, como se fosse uma confecção. Pode ser um escritório também, que trabalham 2 ou 3 pessoas, né? Mas no meu caso, assim, eu tô falando de mim, no momento que eu cheguei numa empresa e não fui apresentada para ninguém. Sendo uma empresa pequena, não foi mostrado nada, simplesmente nada. Tu trabalha numa empresa pequena, tu e mais quem? Sim. Eu e mais 3 pessoas. Tem mais outros funcionários, mas comigo diretamente mais 3. Mais 3? Uhum. Normalmente a gente apresenta, tá? Para as pessoas que vão trabalhar na mesma sala. É o ideal para haver a integração, para esse funcionário se sentir acolhido pela organização. Pois é, essa empresa é totalmente ao contrário do que você está falando, sabe? Que nem eu já trabalhei em outras empresas assim, maiores, é bem complicado. É, completamente o oposto. Não tem uma pessoa do RH, tanto em estratégia quanto financeiro ali, não tem ninguém para nos auxiliar, sabe? Uhum. E qual é a tua função lá? Eu sou caixa. Da caixa? O ideal, se a empresa pretende crescer, ela pretende evoluir, ela começar a pensar nessas estratégias, né, de integração dos colaboradores e para que tenha evolução, entende? Que o profissional, por exemplo, a matriz da empresa não é aqui, a matriz da empresa é fora, ou é uma empresa realmente que não tem um profissional do RH. Quando não tem um profissional do RH, é o próprio proprietário que precisa acolher o funcionário, apresentar na empresa, mesmo que ela seja pequena, mesmo que seja só uma sala, apresentar, mostrar onde estão as coisas, como são, como é que eu gostaria que tu trabalhasse, quais são as diretrizes. Nesse sentido, seria o ideal que o proprietário da empresa, então, fizesse se não tivesse um RH. Tá bom, professor, obrigada. Nada. O planejamento estratégico, então, ele deve ser desenhado de acordo com o planejamento estratégico da organização. As organizações, quando chegam ali pelo mês de outubro, as grandes organizações especificamente, né? As pequenas também fazem, mas não com tanto afinco e dedicação, mas as maiores fazem, começam a fazer o planejamento estratégico para o ano seguinte. Planejamento estratégico para 2022, qual é a nossa estratégia, o que nós queremos crescer, para onde nós queremos crescer. Nós trabalhamos com tal ramo de produtos e nós vamos aumentar para X, Y e Z, e qual é a estratégia para esse produto circular. Aí, a partir disso, o R vai montar o planejamento estratégico dele que a empresa estruturou para o ano seguinte.
Por exemplo, se nós vamos ter um produto novo para venda, eu preciso treinar a equipe sobre esse produto novo. O RH não conhece o produto. Então, eu vou falar com o fornecedor, ô fornecedor, tu não pode vir aqui dar um treinamento para minha equipe, porque esse produto vai entrar nessa linha de produtos para venda, e eu gostaria que a minha equipe tivesse domínio e conhecimento desse produto para vender. Aí eu negocio com o fornecedor para que ele venha até a empresa, ou que eu mande um funcionário até a indústria para conhecer, para fazer o treinamento. Isso faz parte do planejamento estratégico do RH. Estou citando como exemplo para vocês a área de vendas, tá, pessoal? As áreas da empresa, elas precisam se comunicar entre si, comercial, RH, comercial financeiro, RH financeiro, todos os setores vão conversar. Um pouco, uma falha de comunicação faz com que a engrenagem não rode. Aí a roda fica com um problema, a coisa não funciona, a produtividade não acontece. Então, todos os setores precisam conversar entre si e conversar com o RH, para que exista uma compreensão macro. Uma compreensão macro é que se compreenda, que se conheça do todo, de toda a organização, que se conheça um pouco. O RH precisa conhecer um pouco de cada pedacinho da empresa, de problemas, para o planejamento estratégico, para a resolução de conflitos. Eu não posso fazer daqui um pouco um planejamento para a Andréia, lá no caixa da empresa que ela trabalha, e dizer, olha, Andréia, no dia 3 de novembro, tu vais passar o dia inteiro conectada com o Banco Central, porque tu precisa fazer um treinamento de operador de crédito. E não ter conhecimento de que eu não vou ter ninguém para substituir a Andréia. Então, eu preciso conhecer o setor dela, o que é que ela faz e quem pode suprir a ausência dela para que ela possa ficar na sala de treinamento e fazer esse desenvolvimento com o Banco Central sobre um operador de crédito. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim? Todo mundo? Sim. Tá. Os planejamentos dos setores devem ser integrados também, né? Por exemplo, o setor comercial, ele não pode determinar as férias do pessoal, ou um treinamento com o pessoal, ou um evento com o pessoal, sem ter conhecimento de qual é a estratégia do RH. O líder do setor comercial, ou do financeiro, ou do compras, ou licitação, qualquer setor da empresa que seja, entre em contato com o pessoal do RH, procura lá o gestor de RH, fala, olha, eu estou pensando para a minha equipe em fazer um desenvolvimento sobre ética. E aí pede ajuda do RH, a gente busca um profissional, a gente busca daqui um pouco uma premiação para o pessoal que participa. Dependendo do profissional que vem fazer esse treinamento, a gente pode providenciar uma certificação para o pessoal que participou, porque um treinamento de ética hoje em dia, com a Lei Geral da Proteção de Dados, ele é extremamente importante. Ah, eu tenho treinamento de ética, olha só, pessoal, que bacana. Eu tenho certificação. Aí, isso inclusive, apesar de ser um curso interno da empresa, ele pode agregar no currículo de vocês, tá, pessoal? Os treinamentos internos, eles podem agregar no currículo de vocês quando eles são certificados. Por exemplo, tem a Lefisc. A Lefisc é uma consultoria sobre legislação fiscal, contábil, trabalhista, imposto de renda, várias áreas. E eu tenho vários treinamentos que eu fiz na Lefisc. Eu fiz Lei Geral de Proteção de Dados, eu fiz sobre CFIP, fiz sobre folha de pagamento, fiz sobre a reforma trabalhista, fiz vários cursos sobre o E-Social. Então, todas essas certificações eu posso colocar no meu currículo também, porque ele agrega, dependendo da área que eu vou me candidatar em outra empresa,
no mercado de trabalho e agora eu quero voltar a trabalhar com folha de pagamento. Aí eu apresento todas essas certificações, eu descrevo elas no meu currículo, descrevo quais foram as tarefas que eu já participei e coloco isso. Eu fugi agora um pouco do planejamento estratégico do RH, mas eu dei uma pincelada, uma dica para vocês do currículo, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente. Certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, agora sobre as políticas de RH de uma empresa, como defini-las. A gente define o plano estratégico, avaliando o ambiente, traçando metas, estabelece as condutas necessárias para que as metas sejam atingidas. O que é que eu preciso fazer para atingir a meta? O que é que eu preciso fazer para auxiliar a minha equipe a atingir a meta do mês? Política de RH com relação a recrutamento e seleção. A gente precisa definir quais são os critérios que vão ser levados em conta no recrutamento, na seleção, na captação de currículos. O que é que eu quero? Eu quero um profissional que esteja estudando, que esteja fazendo um curso de nível técnico ou graduação. Eu quero um profissional proativo, com bom relacionamento interpessoal. Quero um profissional que tenha Excel intermediário, no mínimo, que tenha conhecimento de pacote Office, que saiba trabalhar com o PowerPoint e também com o Word. Quero um profissional comunicativo, bem expressivo. O que é que eu busco no candidato? Isso o RH precisa ter muito bem definido quando ele vai divulgar uma vaga e quando ele vai fazer a entrevista de seleção. Quando o colaborador começar a se apresentar, a falar sobre a trajetória profissional dele, vocês saibam exatamente qual é o objetivo da empresa, e ali, quando o profissional começa a falar sobre a trajetória profissional dele, às vezes as pessoas colocam no currículo coisas que não são. E aí tu chama, porque o currículo, o papel, ele aceita tudo, né? E tu chama para conversar. E quando tu começa a conversar com essa pessoa, vai identificar. Opa, peraí, mas não é a área de atuação. Mas tu já trabalhaste com marcenaria? Sabes aplainar uma madeira? Conhece a serra, aquela serra assassina, a Makita? Né? Já vi muita gente perder membro por causa dessa serra assassina, a Makita. Então, tu sabe trabalhar com a Makita? Tu conhece quais são os EPIs para trabalhar na marcenaria? Tu vai conversando com o profissional e tu vai ver que ele escreveu lá que ele já trabalhou como auxiliar de marcenaria, mas a única coisa que ele fazia era armazenar madeira. Então, ele não era auxiliar de marcenaria, ele era apenas um estoquista. E aí, se tu tens ali definido, e normalmente é a descrição de cargos que é feita com uma entrevista com o colaborador e com a ajuda do líder, é feita a descrição de cargos, também com o que está escrito no CBO, né, no Cadastro Brasileiro de Ocupações, que a gente consegue ter definido o que cada função pede e busca, né? E também política estratégica do RH, o treinamento profissional. Só um pouquinho, eu preciso tomar uma água. O treinamento profissional, normalmente, ele é um investimento que a organização faz, auxiliando o atingimento de metas, engajando o profissional na empresa, tendo ali um profissional mais comprometido. Daqui a um pouco tu tens lá uma pessoa trabalhando na recepção e essa pessoa tem plena capacidade de trabalhar no setor financeiro no contas a receber, né? Fazendo cobrança
dos clientes, dos inadimplentes, porque essa pessoa é comunicativa, ela tem conhecimento da carteira de clientes, ela se expressa bem, ela sabe colocar bem a situação, consegue argumentar, tem uma boa discussão para negociação. E aí tu tem um profissional pronto ali dentro, dá um treinamento para esse profissional na área financeira e promove para o setor financeiro, identifica se na produção tu tens algum profissional que possa levar para a recepção e se não tiver, busca no mercado. Certo, pessoal? Posso seguir ou alguém tem alguma colocação? Posso seguir? Então, vamos adiante. A avaliação de desempenho de novo. A avaliação de desempenho, ela precisa ser elaborada de acordo com as políticas e a análise de avaliação mais adequada. Isso depende de empresa para empresa, tá? A troca de feedback, ela acontece entre RH e líderes e algumas vezes, antes o Jefferson perguntou se o RH precisa sempre participar, não necessariamente. Algumas organizações pedem a participação do RH junto com o líder no feedback para o colaborador, outras organizações não, o líder prefere fazer sozinho com o colaborador. Eu acho bacana, acho bem bacana quando o RH participa. Mas, em algumas empresas, o RH é visto como o vilão. O RH é visto como aquele cara que demite, como aquele cara que traz a carta de advertência, como aquele cara que vai fazer o feedback negativo, vai dizer, olha, tu só chega atrasado, teu ponto é falho, tu esquece de bater o ponto, a tua produtividade é ruim, mas não é. Não é. A gente precisa mudar essa visão do que as pessoas têm do RH, de que o RH é o bicho-papão, porque não é. Nem sempre, né? Às vezes. Na sexta-feira, às 5 horas da tarde, o RH é bicho-papão. Fora isso, não. O clima organizacional... Oi, Jefferson. Ali na empresa são os coordenadores que são os vilão ali. É, e o RH é o bonzinho. É o bonzinho. Ah, que bom. Que bom saber disso. O clima organizacional, então, realizar pesquisa de clima organizacional. Eu não lembro se eu já perguntei para vocês, acho que sim, se alguém já participou de uma pesquisa de clima. Sim, já perguntou. Sim, o Jefferson... Isso, lembrei, o Jefferson me disse que participou, a Andrea também participou. A pesquisa de clima organizacional, ela é bastante importante para a empresa saber como é que está o clima de trabalho, como estão acontecendo as coisas. O pessoal está gostando de trabalhar aqui? Os benefícios que eu estou dando para a minha equipe, eles estão bons? Eles estão satisfeitos com isso? O vale-refeição está satisfatório? Poderia ser mais? O PLR que eu estou dando está deixando os meus colaboradores felizes? O reajuste salarial proporcionado pela convenção coletiva está deixando eles felizes? O relacionamento do colaborador com o líder, o relacionamento do coordenador com o colega, tá bom? O relacionamento do colaborador com o RH, tá bom? O almoço que eu sirvo lá no refeitório, ele tá bom? Tá satisfatório? Poderia melhorar? Os benefícios de modo geral, sabe? A pesquisa de clima sabe bem do que é que eu estou falando, porque a empresa pode mensurar, através da pesquisa de clima, como está o relacionamento dela com o colaborador. Se o colaborador está satisfeito, se a maioria está satisfeita, se são poucos que estão insatisfeitos, nunca a empresa vai identificar qual é o colaborador insatisfeito, porque essa pesquisa ela é anônima, né? Não vai o nome, não vai o cargo, não vai o setor, o colaborador só responde. Então, normalmente é uma empresa terceirizada que faz. Na nossa empresa, nós ainda não contratamos lá uma empresa terceirizada, então eu faço através do Google Forms.
mas eu não peço setor, eu não peço função, eu só coloco as questões lá que eu quero saber referente ao clima da empresa e deixo um espaço para que eles digitem a opinião deles. Como não são muitos colaboradores, eu consigo avaliar cada situação e, sem identificar quem foi, eu consigo também trabalhar em cima de melhorias. Quais são as melhorias que eu preciso fazer? O que é que está deixando o pessoal insatisfeito? O que é que eu preciso fazer para motivar esse pessoal que está insatisfeito? Ah, foi um funcionário só que reclamou de determinada situação. Não vou fazer nada. Não, eu vou. Eu vou identificar por que é que esta pessoa está insatisfeita, sem identificar a pessoa, mas eu vou tentar promover uma melhoria. Daqui a pouco uma equipe de 10 pessoas e tem uma pessoa que não está satisfeita com determinada situação, mas esta uma pessoa em 10 pode contaminar os outros 9 negativamente. Então, com a pesquisa de clima organizacional, a gente identificando o que é que não está legal, o RH, junto com os líderes, junto com a diretoria, pode trabalhar na melhoria. Não acontece de desligamento, tá, pessoal? Porque a gente não tem como identificar, porque não vai nome, não vai função, não vai setor, ainda mais quando a empresa é pequena, como lá no caso, se eu fizer na loja, são só 16 funcionários, eu não posso nem perguntar setor, porque se eu colocar setor, eu vou saber quem foi. A remuneração, então, é importante na política de RH, se ter bem claros critérios para reajuste de salário, para aumento, para promoção, como é calculada a comissão, qual é a tua meta no mês e qual é o teu percentual de comissão sobre essa meta, qual é o deflator, qual é o mínimo que tu precisa vender para garantir que tu tenha uma meta, se existe um mínimo ou não. Quais são os benefícios, né? Olha, tu vais ter o teu salário, mais insalubridade, mais vale-refeição, tem plano de saúde, tem plano odontológico extensivo aos dependentes. Do colaborador não é cobrado o plano de saúde, mas dos dependentes, então, é cobrado integral ou um valor simbólico, de acordo com cada organização, esses critérios mudam. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Tudo claro? As competências, então, do RH, são competências de RH em uma empresa, os valores, significados compartilhados pelos membros da organização, transmitindo por meio de histórias, né? Qual é a história da empresa? Como é que essa empresa surgiu? De onde ela surgiu? Como ela cresceu? A linguagem que a gente usa com os colaboradores, ela varia. Eu estou falando com o pessoal do administrativo, eu vou usar uma linguagem e eu vou para o campo, eu vou para a obra, porque eu trabalho em uma construtora, eu vou lá falar com os pedreiros, com os serventes, eu não vou poder usar a mesma linguagem que eu uso com o administrativo, porque eles têm uma linguagem mais simples, eu preciso falar com eles de uma maneira mais simples, de uma maneira que eles me entendam e de uma maneira que eles não se sintam diminuídos. Ai, lá vem aquela arrogante falar com a gente que a gente não entende nada do que ela fala, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a linguagem que a gente usa com cada setor, com cada colaborador. Isso também diferencia uma organização da outra, tá? De organização para organização, existem os níveis de profissional. Eu posso dar como exemplo para vocês que hoje eu trabalho em uma construtora, eu tenho colaboradores lá que são graduados, outros são graduandos, assim como também eu tenho colaboradores lá que são analfabetos, que sabem só assinar o nome. Então, quando a gente vai pagar a folha de pagamento para eles, a gente precisa explicar, olha, o teu salário são tantos reais, a tua insalubridade são tantos reais, a gente precisa explicar cada item que ele está recebendo, para ele entender o que ele está recebendo, porque esta pessoa, se não ficar claro para ela, ela pode sair e achar que foi lograda,
ou alguém pode falar, ou um colega maldoso pode falar. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Isso faz parte da cultura organizacional de cada empresa. Deixa eu ver agora aqui. A cultura, ela condiciona a forma como os membros percebem os desafios, né? A cultura organizacional, de que maneira os colaboradores enxergam os desafios propostos pela empresa, problemas, quando houver, o comportamento de decisões que influencia no desenvolvimento organizacional. Isso mostra se a organização é democrática ou ela é autoritária. Autoritária é aquela organização que simplesmente ordena e não ouve nenhum colaborador. Ela só joga as coisas para frente e façam acontecer porque eu quero para o final do dia. E a organização democrática, ela negocia. Olha, pessoal, a gente tem essa meta aqui para hoje, vocês acham que é viável? Podemos fazer? Algumas vezes o líder vem com a meta e pede o apoio da equipe. Olha, pessoal, vamos até o final do dia cumprir essa meta. E trabalha e acompanha e auxilia e se joga junto para a coisa acontecer. Ela pode ser centralizada ou descentralizada. Centralizada quando só uma pessoa decide, só uma pessoa determina, e descentralizada quando a tomada de decisão ela é motivacional, quando motiva a equipe, quando traz a equipe e faz ela participar dessa tomada de decisão. Que tem uma cultura forte, os valores compartilhados, bem definidos, expostos em murais, que são seguidos e são destacados no ambiente de trabalho, essa organização com certeza vai ter mais sucesso, essa organização vai ter profissionais mais comprometidos, mais empenhados, mais dedicados, que vão querer o resultado da organização, porque eles crescem junto. Não é só a organização que cresce, eles crescem. E de que maneira o profissional cresce? O profissional cresce na aquisição do seu veículo, o profissional cresce na aquisição do seu imóvel, e tudo isso é possível através da remuneração, do salário que ele recebe nesta organização que está crescendo e que está garantindo o emprego dele, a empregabilidade, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Não? Então, vamos adiante. Quase, pessoal. Quase. O clima organizacional, então, ele bem sobre o ambiente organizacional. O clima organizacional interno, ele influencia diretamente o microambiente, ele influencia diretamente cada setor, cada colaborador. Só um pouquinho. As funções de cada colaborador bem definidas, né, de cada indivíduo, isso através da descrição de cargos. Muitas vezes o RH, descrição de cargos bem elaborada, mas não apresenta para o colaborador, algumas vezes sim, algumas vezes não. Lá na empresa, nós optamos por conversar com cada um. Eu dou sempre exemplos meus, tá, pessoal, para que vocês tenham uma ideia. Optamos apresentar para cada colaborador, quando ele é contratado, na integração, qual é a descrição de cargos dele, quais são as funções as quais ele vai desempenhar, que estão sob responsabilidade dele. Também a partir de, vou fazer renovação desse profissional, vou chamar ele para conversar, vou falar que o contrato dele está sendo renovado, vou perguntar se tudo ok com o trabalho dele, com as tarefas, se está tudo claro, se ele tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, que ele pode se comunicar, pode falar comigo, não quer falar comigo, pode falar com o teu líder, pode expor a situação.
Ele foi contratado lá como auxiliar de transporte, mas o líder está colocando ele para operar uma máquina. Eu estou fazendo um desvio de função. O cara foi contratado para uma coisa, ele está fazendo outra. Então, a função bem definida, bem esclarecida, ela é importante para que o colaborador tenha conhecimento e o ambiente organizacional fique de acordo também com a legislação. A comunicação precisa ser eficiente, precisa ser eficaz, a comunicação precisa acontecer, os recados precisam ser dados, o óbvio também precisa ser dito algumas vezes. Perguntas que nós respondemos no RH a partir do dia 30 ou 31. Que dia sai a folha de pagamento? Sabe que é no 5º dia útil, mas eles sempre perguntam. Eles sempre perguntam. Que dia sai a folha de pagamento? Mas quando é o 5º dia útil? A gente precisa dizer qual é o dia. Eles não querem saber que é o 5º dia útil, eles querem saber o dia do mês e o dia da semana. Precisa ser dita. A comunicação precisa ser eficiente, precisa ser eficaz, precisa ficar claro para que aconteça. Eu vou dar férias para um funcionário. Então, o aviso de férias, eu preciso chamar, olha, eu tenho teu aviso de férias aqui, tu pode vir assinar, tu quer que eu mande com o teu líder para te assinar? Produtos e serviços também. Né, prezar pela qualidade do serviço prestado, pelo produto, né, porque vai ser o nome da empresa. Colocar um copo quebrado dentro da caixa, ninguém vai ver, porque o cliente vai receber a caixa com aquele produto quebrado e vai dizer, poxa vida, né, a empresa me mandou um copo quebrado. Quebrou no transporte. Não quebrou no transporte. O colaborador pensou que ninguém ia ver aquele copo quebrado. Isso dá uma quebra na qualidade da empresa. Quebra na qualidade da empresa, a empresa começa a ser mal vista no mercado. Mal vista no mercado, ela começa a vender menos. Vendendo menos, ela vai acabar reduzindo o quadro de funcionário e vai comprometer a empregabilidade do pessoal. Organizacional saudável. E daí é aquilo que eu falei para vocês antes sobre a pesquisa de clima, né? Que a gente faz para identificar quais são os pontos, quais são os fatores. Algumas empresas fazem a pesquisa de clima para identificar esses fatores todos que eu citei para vocês, mas também para ter a certificação de melhores empresas para se trabalhar. Outras não visam tanto a certificação, mas o bem-estar da equipe. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou claro? Agora, o que tange o ambiente organizacional de maneira externa, né? Influencia indiretamente o macroambiente. O macroambiente no sentido de comunidade e também dentro da organização. São hábitos e costumes. Hábitos e costumes, eu digo que é a bagagem que a gente carrega. Eu fazia assim e dava certo. Não, mas aqui na nossa empresa não é assim. Nós temos o processo padronizado e precisa seguir a padronização do processo. Tu precisa fazer dessa, mas lá dava certo assim. Isso é um hábito, isso é um costume que a pessoa tem. E tanto o líder do setor quanto o RH, para um bom ambiente de trabalho, precisa trabalhar essa pessoa para que ela abandone esses hábitos, esses costumes, para que ela corte o cordão umbilical da empresa de onde ela veio e ela se ligue aonde ela está de acordo com as regras, os padrões das organizações. Os fatores demográficos e culturais, né? Demográficos, assim, a localização, a cultura da comunidade. Tem algumas que eu já ouvi de algumas pessoas com relação à diferença no tratamento
vamos colocar o comércio em Veracruz e o comércio em Santa Cruz, em determinada loja de bandeira em Santa Cruz eu sou atendida de tal forma, e eu chego aqui em vez de eu sou mal atendida, ou ao contrário, ou tu tens um vendedor específico e tu quer comprar só com aquele, mas ele foi transferido para outra loja, a pessoa vai atrás do vendedor na outra loja. Políticos legais, né? A Política Nacional de Resíduos Solos, o meio ambiente, aquela questão que eu já mencionei antes de a gente capacitar o pessoal, né, conversar com eles sobre o cuidado com o meio ambiente, sobre o descarte de lixo correto, sobre a economia de energia, sobre a economia de água, toda essa questão política legal do meio ambiente. Os fatores tecnológicos, então, que também afetam de maneira macro, daqui um pouco, nem todo mundo tem acesso à informação, nem todo mundo tem acesso a um celular de alta tecnologia, ou não tem acesso a um computador, e daqui a um pouco tem a oportunidade de estar trabalhando em uma organização onde vai ter acesso a uma máquina que é altamente tecnológica, precisa receber uma atenção e um treinamento. Não é porque o celular dela é aquele de teclado, de fazer ligação assim, que ela é, digamos, desinformada, ela pode aprender. Todo mundo tem capacidade de aprender, a gente só precisa colocar um pouquinho de esforço e dedicação e ensinar essas pessoas como é que se faz, como fazer, de que maneira as coisas devem acontecer. E os fatores econômicos, então, que é a questão da empregabilidade que eu falei para vocês, né? Que a gente, tendo profissionais engajados, comprometidos, a empresa tem um bom reflexo no mercado, e tendo um bom reflexo, uma empresa com um bom reflexo no mercado, ela garante a empregabilidade de toda a equipe. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou podem colocar no chat para mim, fiquem bem à vontade. Prof. Oi. Ali referente o outro conteúdo que a Receita passou, referente ali o desvio de função, mas quando é proposto para uma pessoa que ela pode crescer dentro da empresa, mas no momento ainda ela vai começar a ficar em treinamento, ela vai começar a aprender outras coisas. E como lidar com isso? Porque isso daí... Pode falar. Porque o que está acontecendo, não na loja onde eu trabalho, mas em outras lojas, que estão contratando gerentes novos, né? E as gerentes acabam pegando uma equipe de pessoas mais velhas. E tudo elas julgam em dizer que é desvio de função, que não pode fazer, nesse sentido assim, sabe? Para poder dar uma opinião, alguma coisa assim, até dentro da minha loja, para a gente saber lidar se um dia acontece, sabe? O desvio de função, por exemplo, se tu foi contratada como operador de caixa, digamos, tá? Mas tem uma oportunidade em vendas e são duas pessoas que trabalham no caixa. Tem perfeita condição de tirar uma pessoa do caixa e ensinar ela como funciona o setor de vendas. Ou é um vendedor que vai receber a oportunidade de trabalhar no setor de caixa. Funcionário lá do estoque que vai ter a oportunidade de trabalhar na loja. Quando fazer isso, fala para ele uma oportunidade na empresa de crescimento, de desenvolvimento, e que tu gostaria de convidar esse colaborador a fazer um teste, a fazer um treinamento em outro setor. Por exemplo, o meu setor é o depósito, eu trabalho lá na armazenagem e organização das mercadorias para fazer a reposição dentro da loja,
mas eu tenho uma boa comunicação, eu me dou bem com todo mundo, e o líder da equipe viu que eu tenho condições de trabalhar em vendas. Então, ele vai me levar para dentro da loja e vai me treinar para trabalhar em vendas, mas precisa ficar claro para o colaborador passando por um treinamento. Em algumas situações, o jurídico tenta até fazer um termo, né, de treinamento. Daí tu pode ver com o jurídico da empresa, né, para que não acarrete em desvio de função, entende? Se tu simplesmente pega o profissional e joga lá e fala, hoje tu vai vender, hoje tu faz parte da equipe de vendas, aí eles ficam nesse resmungue, porque eu tô com desvio de função. Claro, tem uma oportunidade de crescimento. Tu vais estar saindo do depósito para trabalhar dentro da loja, vai aprender a vender, fazer negociação, vai aprender a fazer preço, a proporcionar desconto. Quando isso fica bem claro, o diálogo é muito importante, Andréia. Tu cria um canal de comunicação com o teu colaborador. Ele explica sobre a possibilidade de ter uma vaga e de fazer o treinamento. Época de Natal agora, vende muito, sim, as lojas lotam. Aí tu pode pegar, não vou buscar no mercado uma pessoa para trabalhar em vendas, eu vou pegar um profissional do depósito e vou dar a oportunidade de ser vendedor. Vou treinar essa pessoa desde agora de novembro, para quando chegar lá naquelas semanas de dezembro, que todo mundo deixa para a última semana, né? Ele ter plenas condições de trabalhar, de fazer a venda, de fazer a negociação, de fazer o desconto, a vista é tanto, o cartão é tanto, posso parcelar em tantas vezes. O diálogo é importante, o diálogo faz toda a diferença. Quando tu conversa com um profissional e explica para ele o que está acontecendo e o que vai acontecer, não tem um desvio de função. Agora, quando tu simplesmente joga ele numa função e manda fazer, aí ele pode sim cobrar um desvio de função. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Luísa, Andréia, Mari? Ninguém? Jefferson? Tudo certo, pessoal? Então, por hoje era isso, tá? Vocês não se esqueçam, segunda que vem, dia 8, nós temos prova. O conteúdo estudado até hoje cai em prova. Como alguns de vocês ainda não fez a teoria geral das organizações, eu não vou cobrar a pirâmide de Maslow, tá? Porque ela não ficou a pirâmide de Maslow, ela é estudada na TGO, junto com Fayol, Ford. Não se preocupem que eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu vou falar sobre a evolução do RH, onde o RH começou, de que maneira, e sobre o perfil do RH. Prof. Eu não sei, ainda não é certo ainda, mas provavelmente eu vou viajar pro Rio, lá na empresa. Coisa lá. Boa! Rio Pardo? Não sei como vamos fazer. Olha só. Daí... Rio de Janeiro. Daí, Jefferson, a prova, eu vou ver. A gente vai falando pelo WhatsApp, tu me avisa, tá? Que daí eu vou falar com a secretaria da escola para ver como a gente faz contigo. Fala, Professora, oi. Em relação à falta, na primeira aula que a gente teve, daí a gente tinha recuperação de uma outra aula, né? Eu, no caso. Uhum. E daí, eu não sei como é que fica aquela minha aula que eu não tive contigo, mas eu recebi o vídeo e assisti. Depois eu pedi para a direção. Eu vou falar com a direção, então, a respeito da tua falta. Foi na primeira aula. A primeira aula, é. Isso, aham. Tá. Eu vou ver com a direção quem mais teve, a Luísa também. Quem mais teve recuperação para a gente ver como fica aquela presença. Tá, ok. Espero... e a última aula que eu não assisti, né? Oi? E a última aula que eu não consegui pegar, que eu trabalhei um pouco mais tarde.
A última aula tu trabalhou até um pouco mais tarde, mas tu recebeu o vídeo, Jefferson? Tá. Ficou alguma dúvida? Eu olhei. Não? Tá. Não, para mim não. Se tiver alguma dúvida, vocês me acionem, tá, pessoal? Uma boa noite para vocês, um bom feriado, bom descanso para quem vai descansar amanhã. E vamos começar novembro aí cheio de energia, cheio de gás. Obrigada. Fazermos um mês brilhante. Obrigada. Certo? Abraço, pessoal. Boa noite. Boa